E vamos continuar falando de saúde aqui no nosso programa. Quem me faz companhia já aqui para nós iniciarmos o programa, Dr. Clodomir. Como vai? Tudo bem? Joia, Thiago. Tudo bem? Joia também. A gente vai começar falando das criancinhas, dos recém-nascidos. Por que é tão importante a gente falar nesse assunto, nesse tema, para cuidar das crianças, doutor? Thiago, assim, o olho dos recém-nascidos, né, então ele ainda está se desenvolvendo. E hoje a gente tem a ação de muitos efeitos ambientais, né, então muita tecnologia, e às vezes a gente não tem muita noção que se isso pode fazer mal ou não, geralmente faz, né, depois a gente vai explicar certinho. Sim. Então a gente tem que ter cuidado, né, com os nenéns, né. Porque é a partir dali, do comecinho da vida, que vai refletir lá na frente tudo isso, né? Nesses primeiros 2 anos que a visão está se desenvolvendo, né? Então existem vários tipos de doenças que podem prejudicar esse desenvolvimento. Certo. E muitas vezes os pais não percebem isso. Né? Então a criança tem um problema de visão, mas como geralmente, vamos dizer assim, se é num olho só, o outro olho compensa. Então os pais não percebem. Certo. Você vai perceber mais para frente, aí já pode ser tarde para tratar. Talvez o que alguns pais tenham um pouquinho de medo ou talvez falta de conhecimento é que assim, vai lá, a criança está no primeiro mês ali de idade e aí ele faz algum sinal, faz alguma brincadeira e aquela criança não presta atenção, não consegue focalizar. Porque essa criança começa a enxergar, não é no primeiro mês, é uma sequência que vai acontecendo na visão. É uma sequência de eventos, né? Por quê? Porque, vamos dizer assim, ela está começando a usar todo esse sistema óptico, né, agora, né? Então ainda não está maduro, isso aí vai mudando, certo. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, a criança quando está no útero, né, ainda na gestação, ela tem noções de claro e escuro, tá? Isso aí tem. Isso tem. Tem sim. Depois do nascimento, no primeiro mês, ela enxerga tudo borrado, ela vê vultos, né? Ela tem algumas noções, né, de pessoas, mas ainda não tem, né, uma nitidez, isso aí ainda não. A gente tem essa imagem, vamos colocar essa imagem no ar para a gente ter uma ideia, né? Então isso aí é interessantíssimo. 1 mês, 2 meses e aí vai... Tá? E até, Thiago, depois ela pode passar de novo, por exemplo, primeiro mês ela enxerga preto e branco. Né? Então certo. O nosso córtex visual, que é no cérebro, ele ainda não está maduro também. Então ela está aprendendo a enxergar. Porque depois, se eles puderem passar de novo. Isso olha lá, vamos no primeiro mês, se prestar bem atenção, pode ver que está preto e branco lá na imagem. Sim, então, já vamos colocar de volta. A mãe está borrada, olha lá, e está preto e branco. Certo. Depois começa a aparecer algumas cores, principalmente vermelho, a criança já consegue perceber mais. E aí vai melhorando o ângulo de visão. De tudo isso que vai acontecendo. É isso aí, por exemplo, a partir do segundo mês, ela já pode começar a tentar acompanhar objetos, né? Já pode perceber umas linhas já de foco. Certo. E aí daí para frente ela vai, né, estendendo o foco, conseguindo chegar um pouco mais longe. Ó, primeiro aparece essa imagem primeiro é a mãe que aparece, né? O pai fica em segundo plano, né? Sim, tudo bem, né? Se o pai permanecer mais na frente, ele vai aparecer. Mas aí colocaram a mãe, né? Tá bom, vai, tudo bem. Aí depois, ó, o pai nem apareceu ainda, 4 meses aí, ó. Aí começa a vir um foco, né? De um pouco mais longe. Então a criança vai ter uma noção melhor a partir dos 2 meses, tá? Pode soltar a imagem agora, gente, isso. Se puder na sequência. Objetos mais próximos, né? Então, 8, 10 centímetros, perto mesmo. Certo. Depois vai aumentando a distância, porque assim, tudo vai se desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ela começa a ter mais controle motor, né? Fixar mais o pescoço, o tronco. Certo. Começa, vamos dizer assim, depois começa a engatinhar, aí ela começa a melhorar a profundidade de foco, né? Tudo isso aí vem junto, né? O desenvolvimento neuropsicomotor. Sim, até por isso que a partir dos 4, 5 meses que a mãe começa a fazer o direcionamento, a criança consegue acompanhar tudo isso. No começo, né? Primeiro mês, segundo mês, ele fica muito, né? Parece que não foca nada, ele fica né, olhando, parece que está olhando para o além. Sim. Né? Não tem muita noção das coisas. Depois isso aí vai melhorando. Vai indo, né? Os prematuros, de alguma forma, sofrem um pouquinho mais com esse tempo? Excelente pergunta. Então, assim, o que acontece? No prematuro, o sistema visual ainda não está pronto, né? Ou seja, está menos ainda do que no recém-nascido. E o que acontece? Muitas vezes, a criança precisa de oxigênio terapia por ser prematuro, né? Muitas vezes o pulmão não está maduro. Então ela fica ali na incubadora e fica tomando oxigênio. E essa concentração de oxigênio é alta e faz mal para a retina. Né? Então, às vezes, existe uma doença chamada retinopatia da prematuridade, que isso aí prejudica a retina. Às vezes pode até dar descolamento pelo excesso de oxigênio. Né? O oxigênio
quando está muito concentrado, ele pode liberar radicais livres, Thiago. Isso aí prejudica a retina, que ainda está se desenvolvendo, né? Não está madura ainda. Então, muitas vezes pode dar algumas lesões na retina que são prejudiciais ao desenvolvimento. Sabe o que eu acho interessante a gente estar falando sobre esse assunto? Porque muitas vezes as pessoas não se atêm a esse cuidado necessário com os olhos. Porque assim, a criança ou a mãe, vou entrar nesse tema também, toxoplasmose, daí a mãe tem sífilis ou teve sífilis, rubéola, enfim, algumas doenças que acabam interferindo na gestação. Muitas vezes se preocupa com o que a criança vai ter um problema no fígado, vai ter um problema de formação, mas aí a visão é quase que fica por segundo plano, e não pode isso acontecer. Isso acaba sendo muito comum, tá? Então essas doenças infecciosas da gestação, você já falou, toxo, sífilis, né? Tem outras doenças que têm muita repercussão ocular, né? Então, por exemplo, a toxoplasmose é uma doença comum no nosso dia a dia, só que na gestação ela pode ter efeito catastrófico, né? Pode dar catarata congênita, pode dar lesão na retina. Então a criança já nasce com uma lesão na área mais importante da retina. E isso aí depois não tem como tratar. Não tem, porque a retina é como se fosse um órgão neural, né? Depois ela não se regenera mais. Né? Se ela tiver com lesão, ela não volta ao normal depois, né? Ela cicatriza e fica uma lesão ali. Então, por isso que é importante ter esse controle no período, né, gestacional, né? Fazer o controle, fazer os exames, sorologia, se tiver algum problema, tratar o mais rápido possível. Porque a gente sabe que muitas mães acabam não fazendo corretamente o pré-natal. Né? Isso é importantíssimo. Inclusive a gente falou de pré-natal alguns dias atrás aqui no nosso programa, que serve justamente para isso, para que essas mães percebam o quanto é importante e também aí estamos falando dos olhos da criança, né? É algo tão importante. E aí eu te pergunto o seguinte, quando a criança nasce, né, logo depois do parto, eu sempre ouço falar do teste do olhinho, mas isso é feito na maternidade? Quando ele é feito? Isso é obrigatório por lei, né, Thiago? Então, a partir de 2010, todos os planos de saúde têm que cobrir esse exame. Então, justamente esse é um exame para a gente fazer um diagnóstico precoce dessas doenças da gestação, né? É para a gente tentar detectar a leucocoria. O que é isso? É o reflexo vermelho, né, que é o normal. Quando ele está alterado, ele pode estar branco ou sem reflexo, né? Então, quando ele está branquinho, pode ser catarata congênita, pode ser glaucoma congênito, né? Que também ele vai estar alterado. E pode ser até algum tumor intraocular, né? Que é o retinoblastoma. O teste do olhinho é um reflexo vermelho? É o reflexo vermelho. Então, esse exame é feito pelo pediatra. O pediatra pode fazer. Então ele vai pegar um oftalmoscópio, que é um aparelhinho que é como se fosse uma lanterna, e ele vai jogar no olho do neném e vai ver ali o reflexo vermelho. É aquele reflexo que quando você está tirando uma foto que aparece aquele olho vermelho, sabe aquele na pupila? É aquilo. Né? Quando está diferente, alterado, né? Olha lá, está aparecendo ali. Então, o reflexo, o normal seria ele ficar vermelhinho. Isso, a imagem de cima que está bem vermelhinho, né? Até a pupila está um pouco fechada, né? Mas olha o de baixo lá como não tem, né? Ó, você não vê esse reflexo vermelho é da retina, que ela é avermelhada, né? Então embaixo, ó, está alterado, você vê que não tem. Já está branquinho. Pode ser uma catarata ou até, às vezes, algum tumor intraocular, que aí ele não aparece a retina. Certo, e isso, quando identifica que tem esse problema, já tem que começar tratamento. Aí tem que fazer exames mais aprofundados para saber o que está acontecendo, né? Qual que seria o diagnóstico correto, né? Se é uma catarata, se é um glaucoma, um tumor. Podem ser várias. Pode ser várias coisas, né? Justamente. Então, por exemplo, como eu estava te falando, eu acabei de vir ali de fazer um diagnóstico num neném com catarata congênita. Né? Então já nasceu com a catarata. Sim. Tá? Olha lá um outro exemplo. Também, então, aqui do lado, né, na minha esquerda, na direita aí, né, do neném, tá o reflexo normal e do outro lado, né, tá abolido, né, tá escuro. Tá escuro. Né, então aí teria que investigar a causa, né? Um dos olhos tem problema e o outro estaria normal. O outro tá normal, né? O que tá mais, você vai vendo aquele reflexo vermelho, ele tá normal. Sim. Né, então é a partir daí que você vai fazer uma investigação para saber o que está acontecendo. Né? Uma das coisas que me chama a atenção é que pode existir catarata em recém-nascido. Você falou catarata congênita. Que já nasceu. Isso é genético? Pode ser genético, tá? Existem famílias que têm que vai nascendo, né? Então a relação com a genética. E tem muitos casos, doenças infecciosas da gestação, né? Toxoplasmose, né? Sífilis, tá? Algumas doenças virais
E a gente fala idiopático, que não, você procura e não acha uma causa, e pode ter também. Tá? A mãe não teve nenhum problema na gestação, não tem essa história familiar, mas a criança nasceu. Tá? Então tem também, não é tão comum, mas tem. Uma das coisas que eu queria saber é o seguinte, a mãe geralmente vai dar banho no nenê e obviamente que na mesma água que está lavando o nenê, vai lavar o olhinho. Existe um método, uma maneira que seria o ideal, a correta de lavar os olhos da criança? Tiago, geralmente a gente pede para usar shampoo neutro, né? Não tem uma, né, o que você vai fazer é normal. Tá lavando o rostinho da criança, pode passar água, pode passar, não tem problema. Não, normal. Tá? Então shampoo neutro só para não irritar, né? Sim. Se for um shampoo, vamos dizer assim, um shampoo de adulto que bater no olho vai machucar o olho do neném. Um shampoo neutro, água corrente, né? Colírio para limpeza em bebê, nada disso, né? Nada disso. Nada disso. Tá, outra situação que também a gente vive hoje é o uso dos celulares pelas crianças, né? E quando a gente fala sobre celular com criança, a gente tá vendo crianças aí de... eu vou dizer de 1 ano, talvez. Olha, já estamos brincando Thiago, com o tablet. tem criança de, sei lá, 5 meses já mexendo. E aí? Não pode, né? Não pode. Então esse é um tema importantíssimo da gente falar. Tá? Já que está falando de desenvolvimento da visão... Não é só de recém-nascido, mas de criança, de bebês, né? O que está acontecendo? Acho que a gente já veio falar aqui de uma outra vez sobre isso. Está tendo uma epidemia de miopia no mundo, a nível mundial isso aí, né? Miopia. Até em 2010, a população de míopes no mundo era 1,3 bilhão de pessoas, tá? Em 2030, teremos 3,3 bilhões de pessoas. Então, assim, está aumentando demais. Nossa, vai triplicar, Então, é mais que... É isso aí, dobrar, triplicar, está aumentando. Né? O que está acontecendo? Né? Então, esse uso de celular, tablet, são atividades, atividades de perto, né? Que hoje em dia, cada vez, a gente está mais fazendo isso. Mais perto. Então, é tablet, celular, videogame, televisão perto, né? Claro que tem a parte de estudo, computador, mas, assim, a criançada está exagerando. Né? E os pais muitas vezes não têm essa noção de como regular isso aí. Sabe o que? Você agora falou de tudo muito perto. Eu lembro, um tempo atrás eu quero dizer do tempo mesmo, onde a televisão era longe da gente. O sofá era aqui, a televisão era longe, você tinha que levantar para ir trocar canal, esse tipo de coisa. Você viveu essa época também. Eu não lembro disso, viu? Lembra, senhor, você lembra essa época assim. Hoje em dia, os quartos das pessoas, os apartamentos, são muito pequenos. Aí a cama tá aqui e a televisão tá praticamente na frente da pessoa. Sim. Isso pode parecer algo inofensivo, mas toda essa iluminação, toda essa tecnologia perto do olho é prejudicial, não tem jeito. Muito, né? A distância preconizada para televisão, 4 metros, tá? Mas tem muito apartamento que você vai ver, é perto, né? A distância, dali onde vai ser a sala de TV. Então tem que ser pelo menos 4 metros para ter um conforto, né? Sim. Então, assim, o que a gente está percebendo hoje? Essas atividades aqui, em crianças, de ficar muito aqui, ó, né? Sim. De ficar perto, isso aí está induzindo uma miopia precoce, tá? Então, crianças, eu já estou tratando crianças de 7, 8 anos com miopia. Nossa. A miopia geralmente ela aparece na adolescência, na segunda década de vida. Então está aparecendo antes até. Imagina. Tá? Então, 6, claro que tem um fator genético, mas esse fator ambiental de estar aqui, ó, perto o dia inteiro, tá? E você já vê pais com crianças com menos de 2 anos com o celular na mão. E a molecada fica ali vidrada mexendo, né? Então não pode. Por exemplo, o CBO, a nossa classe da oftalmologia, a gente celular só após os 2 anos. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Evitar. Se puder evitar, mais pra frente, né? Eu quero ver todas as mães em casa falando assim, doutor, como é que essa criança vai comer? Pois então assim, criança não tem que ter celular, é criança ainda, né? Sim. E, por exemplo, voltando naquela época, né, Thiago, por exemplo, quando a gente era mais jovem, a gente fazia brincadeira na rua. Sim. Né? A gente ficava na rua, jogava bola, soltar pipa, né? Essas brincadeiras lúdicas ao ar livre. E a gente sabe que brincadeiras ao ar livre são fatores protetores disso, né? Para você não ter miopia. Por quê? Porque você está olhando mais para longe. Mais para longe. O teu olho está relaxado. Isso. O teu olho relaxa. Quando você está muito para perto, aqui você está forçando. Então isso aí está induzindo miopia. E hoje a molecada não quer sair do quarto, né?
É isso mesmo. Ó, esse é um tema que poderíamos ficar aqui, ó, um tempão conversando sobre tudo que não é recomendado para fazer, tá? Para a criançada. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado pela conversa, obrigado pelas informações aí, foi muito bom. E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar atento aí para a criançada se cuidar mais e os pais também cuidarem de tudo isso. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigado, Thiago. Até a próxima.